Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de Língua Portuguesa para Concursos. Agora, neste momento, nós vamos dar início ao conteúdo de fonemas e letras. Para começar, abra o seu material e acompanhe comigo, por gentileza. Vamos compreender o conceito do que seria fonema e aproveitar para diferenciar de letras. Quando falamos de fonemas dentro da gramática, estamos falando sobre o som que produzimos ao emitir uma letra, ao falar uma letra. Então, quando você fala, por exemplo, a palavra casa, os fonemas vão representar o som de cada letra que possui a palavra casa. Ué, Dani, mas eu sempre aprendi na escola que as palavras são formadas por letras. Sim, também são. O que seria a letra, por sua vez? A letra, gente, ou as letras, né, são a representação gráfica do som. Então, vejamos, a palavra casa. A palavra casa tem 4 letras, né? C-A-S-A. Cada letra dessa possui um fonema, que é um som. Então, cada letra que a gente emite um som, este som chamamos de fonema. E a letra em si é a parte visual, é a parte gráfica, é o símbolo que a gente usa para representar este som. Conseguiram entender? Então, o som que a gente emite é o fonema. E a letra que a gente usa para representar simbologicamente, visualmente, este som são as letras. Ok? Vamos ver aqui 2 conceitos sobre fonemas que já caíram em prova. Eu gostaria de trazer para vocês, porque entender o conceito ou entender como este conceito pode ser apresentado também é importante. Fonema é, portanto, o som que a gente emite ao pronunciar determinada letra. Certo? Então, o fonema é o som que a gente emite ao pronunciar determinada letra. E ainda, o próprio fonema pode ser também considerado a menor unidade de som que a letra possui, ou que a palavra possui. Porque a palavra é um conjunto de sons, né? E dentro desse conjunto de sons, vamos repartir em pequenas unidades. Estas pequenas unidades são os fonemas. E aí, gente, o que acontece? Vamos entrar agora dentro de algumas particularidades acerca deste conteúdo. A primeira delas é compreender que dentro da nossa língua nós temos letras, como por exemplo o H, que não possui som. Ah, mas poxa, quando eu coloco o CH, ou LH, ou NH, este H tem som. Não. Ele está modificando o som do C, ou modificando o som do N, do L. Mas ele sozinho não possui som. Ele não possui um fonema. Por quê? Pensa só na palavra hotel. Quando você analisa a pronúncia desta palavra, vai observar que você não fala o H. Você fala direto o som do O e as outras letras. Mas o som do H você não pronuncia. Ora, então por que nós usamos o H? Também já caiu em prova. O H é considerado uma letra etimológica. Ou seja, é uma letra que nós, vamos dizer que nós herdamos, tá? Das línguas que deram origem à língua portuguesa. Então, como a nossa língua é uma junção de várias outras, né, nós temos palavras que vieram do latim, do grego, do espanhol, do francês, das línguas indígenas, as línguas da África e assim por diante, o H veio, nós herdamos isso e mantivemos isso até os tempos atuais, certo? Assim como temos letras que não possuem som, nós também temos letras que podem ter sons diferentes, como por exemplo o X, que uma hora pode ter som de S, em outro momento ter som de Z, em um outro momento som de CH, e ainda pode ter som de KS. Vamos a exemplos? Quando eu digo, por exemplo,
exceto. Perceba que o X, ele está dentro de um dígrafo, nós vamos entender o que é dígrafo, e este dígrafo do X com C estão fazendo um som só. O X aqui, o som do X, ele está se misturando ao som do C, como se fosse um S. Como se fosse o som do S, ok? O Z. Quando eu falo êxodo, ali o X já está com som de Z. CH, quando eu digo xarope, é o som do CH. Som de KS, quando eu falo xerox, esse X aqui no final tem som de KS. Então, a letra X é uma letra mutável, né? O som dela, o fonema dela vai variar conforme a palavra em que ela foi empregada e conforme também as regras, né, de ortografia, assim por diante. Então, na língua portuguesa, nós temos a letra H, que não representa som, e temos letras que vão representar mais de um som. Este mais de um som pode ser em momentos separados, como exceto, êxodo e xarope, ou essa variação de som pode vir junto, como na palavra xerox, em que o último X representa KS. A mesma coisa vai acontecer com o C, com S, e assim por diante. E aí, gente, a nível de prova, todos esses tópicos aqui são importantes de levar como conhecimento para a prova. Porque, a depender da banca, ela pode trazer uma prova mais conceitual, onde ela vai cobrar conceitos. Ela pode trazer uma prova falando que, por exemplo, há na língua portuguesa letras que não possuem som. E aí você ficar nervoso, confuso, achar que está errado e, na verdade, está certo. Pode comentar que uma letra pode representar mais de um som e você ficar em dúvida. Então, esses conhecimentos aqui são extremamente importantes você carregar para a prova, tá? Agora, vamos voltar para um comparativo entre letras e fonemas. Apesar desses dois aspectos andarem juntos, na hora de analisar, vamos precisar analisar de formas diferentes. Por quê? Quando eu trouxer, por exemplo, um pedido para você comparar letras e fonemas ou contar letras e fonemas, você vai observar que são conceitos diferentes de verdade. Por exemplo, na palavra casa e na palavra suco. Banca, marcar para você a letra S e dizer o seguinte, olha, a letra em destaque possui o mesmo fonema nas duas ocorrências, certo ou errado? Errado. Por quê? É a mesma letra? Sim. Mas o fonema é o mesmo? Não, porque o som não é o mesmo. Então, o fonema é som. Visualmente, é a mesma coisa? Sim. Mas sonoramente? É? Não. Então, aqui eu tenho o casa com som de Z e o suco com outro som. Sendo assim, aqui não faz parte do mesmo fonema, certo? Esta é uma maneira de a banca pedir para você analisar o comparativo entre letras e fonemas. Ela colocar a mesma letra, dizer que elas são as mesmas letras, né? E perguntar se representam o mesmo som. Outra forma é o seguinte, a banca fazer assim, ó, botar a palavra zebra e dizer que o S de casa e o Z de zebra são letras diferentes. Certo ou errado? Certo, são letras diferentes, mas ela completa. Porém, representam o mesmo fonema. Certo ou errado? Certo. Por quê? Casa, Z. Zebra, Z. A diferença está na letra. Visualmente, letras diferentes. Símbolos diferentes, representação gráfica diferente, mas sonoramente o fonema é o mesmo. Ok? Então, a análise de letras e fonemas vai precisar diversas vezes se separar, serem
os dois conceitos vão precisar ser olhados de formas diferentes para você poder acertar a questão. E, além disso, a banca também pode cobrar contagem de fonemas. E a contagem também precisa ser feita de forma diferente. Por quê? As letras a gente vai contar conforme o que estamos vendo. Viu a palavra? Conta ali. Quantas letras tem? Viu? Certo. É isso. Pronto, acabou. Já o fonema, a gente tem que contar. Então, aqui, letra. Quantas letras tem? E já no fonema, precisamos observar quantos sons tem. Quantos sons tem? Letra é diferente de fonema. Então, diversas vezes na palavra, vamos ter a numeração diferente. Tendo mais letras do que fonemas, tendo mais fonemas do que letras. É possível, Dani, a gente produzir mais sons do que escrever? Sim. E vamos ter diversos outros momentos também de equivalência, em que tudo vai ser igual. Vamos aqui a exemplos, olhem. A palavra cachorro, vamos dar prática. Aliás, antes de entrar em cachorro, vamos fazer com peteca, a segunda palavra, tá? Primeira coisa, vamos contar quantas letras tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras. Para contar letras, eu conto quantas tem. Simples. Bateu o olho, botei o dedinho ali, a ponta da caneta, vou contando, cheguei ao resultado. Certo. E para fonemas? Para fonemas, eu preciso esquecer a letra e focar no som. Então, eu falo P. Uma dica, gente. Não, quando a banca trouxer as palavras, é legal você marcar a letra que o som é pronunciado, para você não se perder. Então, aqui o P a gente falamos. Então, P, ok. O E a gente fala? Sim, ok. O T, falamos. O E, o C, o A, também. Então, nós temos 6 letras, 6 fonemas. Aqui nós tivemos uma equivalência. Perfeito. Produzimos determinadas letras e produzimos a mesma quantidade de sons. Sem mistério, sem problema. Só que é sempre assim? Não. Vejam aqui a palavra cachorro. A palavra cachorro, ela tem algumas particularidades. Por quê? A palavra cachorro possui dígrafos. Eu sei que ainda não entramos no assunto de dígrafos, mas é impossível dar fonemas de maneira eficiente sem comentar sobre os dígrafos. Então, já vou adiantar o conceito do que seria dígrafo. Os dígrafos, gente, são quando nós temos encontros, nós temos a união de letras que representam um único som. Então, letras juntas, emitindo um único som. Por que isso é importante? Olha a palavra caro. Caro. 4 letras. Certo? Fonemas é o som. Então, o C a gente fala? Sim, vamos marcar o C. O A a gente fala? C-A-K. Falamos. R, falamos. O, falamos. Certo? 4 fonemas. Equivalente. Agora, vamos para a palavra carro. O A gente fala? Aliás, o C a gente fala? Sim. O A gente fala? Falamos. O R a gente fala? Sim. Só que este R aqui, a gente fala junto com este. A gente não fala carro, né? A gente fala carro. São 2 letras juntas sendo emitidas de uma única forma.
em um único som. Elas não possuem sons separados. Na hora de contar fonemas, nós vamos contar cada som produzido separadamente. Lembrem disso, anotem isso no caderno. A contagem é feita em cima dos sons produzidos separadamente. Agora, o R com R, a gente não produz separadamente, produz junto. Por isso que é um dígrafo. Assim como CH, NH, LH, ok? Então, carro, aqui a gente conta uma única vez no RR. E o O separado. Sendo assim, contando as letras, nós temos 5 letras. E na hora de contar os fonemas, nós tivemos 1, 2, 3, 4 fonemas. Porque tivemos 4 sons só, já que esse RR a gente produz uma única vez. Ok? Por isso que o assunto de dígrafos, por mais que seja um assunto que vai vir na próxima aula ou na outra, a gente precisa comentar aqui em fonemas, porque é importante já trazer na cabeça que quando temos dígrafos, a contagem de fonemas precisa ser feita com mais atenção. Voltando para a palavra cachorro. Na palavra cachorro, nós temos quantas letras? 8 letras. E fonemas? Nós temos o C, temos o A, temos o CH, temos o O, temos o RR e temos o O de novo. Então, o CH, perceba, no CH, a gente produz uma única vez o som. Não é feito de maneira separada, é feito de maneira junta. O RR, a mesma coisa, é feito de maneira junta. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 fonemas. Sendo assim, vamos ter mais letras do que fonemas. Há bancas, inclusive, que já falam assim. A palavra cachorro é uma palavra que possui mais letras do que fonemas, certo? Se ela dissesse possui mais fonemas do que letras, errado. Ou mesma quantidade de letras e fonemas, também errado. É uma palavra que tem mais letras do que fonemas. Agora, a palavra táxi. A palavra táxi tem 4 letras, certo? Ok. Em relação ao som de cada letra, o T a gente fala? Sim. O A gente fala? Também. O X, falamos. Só que o X a gente fala com o som de K, S. E o I a gente fala? Também falamos. Sendo assim, temos na palavra táxi, nós temos 4 letras e 5 fonemas. Vamos ter um fonema a mais, porque o X produz um som a mais. Certo, pessoal? Então, podemos ter palavras com mais letras do que fonemas. Sim. Podemos ter palavras com menos letras do que fonemas, também. Assim como podemos ter palavras com equivalência entre letras e fonemas. Certo? Continuando. Aqui eu trouxe para vocês um assunto que também é um pouquinho mais avançado, porque é um assunto de dígrafo vocálico, porém, como eu mencionei antes, eu preciso passá-lo aqui também, comentar pelo menos, para você já ir associando com o conteúdo de fonemas. E o que seria? A palavra tampo tem 5 letras. Isso aí, só de você bater o olho, você consegue identificar 5 letras. E em relação a fonemas, será que tem a mesma quantidade de fonemas? Tem a mais, tem a menos? Vamos analisar aqui. O T a gente fala? Sim. Então, vamos marcar. O A gente fala? Falamos. Mas falamos junto com o M. Por que falamos junto com o M? Porque este M, ele não está fazendo um som consonantal. Ele está fazendo um som de til. É como se eu tivesse escrito a palavra desta forma aqui, ó.
Por que tem um U ali no final? Porque, foneticamente falando, aqui é como se eu estivesse escrevendo da forma como a gente fala, tá? O O no final da palavra, a gente tende a jogar som de U e não som de O. São raras as palavras que fala tampo. A gente fala tampo. Então fica um biquinho, né? Um Uzinho ali no final, ainda que escondido. Perceba que o A, junto com o M, tem um som nasal. É como se tivesse um tio ali em cima, né? E não o som consonantal do M. Como seria o som consonantal do M? É quando a gente fala, por exemplo, a palavra mesa. Ou ainda amizade. Melhor a palavra amizade, porque aí vai fazer justamente uma comparação com o tampo. Perceba que o M aqui, na palavra amizade, é amizade. Um M. Ele projeta o som dele, ele joga o som dele para o I. Para quê? Para formar uma sílaba, para formar um som consonantal. Ele não faz um som retraído, como no tampo. O tampo, ele faz o som retraído. Ele joga o som dele para a vogal anterior, que é o A. Não joga o som para a letra seguinte. Por que ele joga para a letra anterior? Para trazer a nasalidade. Já em amizade, não. Em amizade, ele faz o som consonantal, jogando o som para frente e não para trás. Ok? Então, aqui, desta forma, o A e o M vão formar um dígrafo, que vamos chamar de dígrafo vocálico. Na aula de dígrafo, eu vou entrar em mais detalhes sobre isso, tá? Sendo assim, se há um dígrafo, eu já sei que eu preciso prestar atenção, porque as letras que formam um dígrafo, eu vou contar uma única vez. Então, o A e o M eu conto uma vez, o P eu conto mais uma, e o O, outra. Sendo assim, 4 fonemas. Certo? Vejamos novas palavras aqui. Caderno. Caderno tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. E fonemas. O C a gente fala? Falamos. O A também. O D falamos. E também. R falamos. N também falamos, né? Caderno. O O falamos. Sendo assim, 7 letras, 7 fonemas. Dani, por que você colocou aqui essas letras, né, em barrinhas? As barrinhas representam um som, tá? É como se aquela letra estivesse sendo falada e não escrita. Tanto que em cima tem letras C-A-D-E-R-N-O. Então, ali eu estou representando a visão, a escrita. E embaixo tem fonemas com barrinha, por quê? Cada letra dessa tem o seu respectivo som. Certo? Holofote. Reparem que aqui nós temos o H, né? Então, H a gente não fala. Vamos contar primeiro as letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. 8 letras. E em relação a fonemas, o H a gente não fala, então não vamos contá-lo. Apaga ele aqui. O a gente fala? Sim. O L também. O falamos. F falamos. O outro O, né? Falamos também. O T também falamos. E o E também falamos. 7 letras. Ok? Aí, novamente, embaixo eu coloquei a representação gráfica e a representação sonora. Tanto que aqui no início da palavra não tem o H, porque o som do H a gente não emite, então não tem por que colocar o H dentro da barrinha, uma vez que essa barrinha representa o som sendo emitido. Nexo. Observe na palavra nexo que nós temos 4 letras. Isso é fácil, palavra curtinha, só de olhar você identifica. Mas, em relação ao som, nós temos um detalhe. O N a gente pronuncia? Sim, sem mistério nenhum. O E pronunciamos? Também. O X pronunciamos. Mas observe, a gente não fala nexo, neso, nesso, nada disso. A gente fala o quê? Nexo.
Então, aqui, o X ele tem dois sons, que é o som do K e do S. Sendo assim, nós temos que contar o X 2 vezes. E o O, uma única vez. Desta forma, vamos ter 5 fonemas. Representação, letras N, E, X, O, fonemas N, E, K, S, O. Porque aqui representamos o som e não a escrita. Certo, pessoal? Entenderam? Este assunto, particularmente, depois que você aprende, você fala, nossa, que delícia. A prova inteira poderia ser assim, porque é um assunto muito gostoso, prazeroso de estudar. E o que eu quero que você entenda sobre esse assunto, gente, é o seguinte. Pessoas que estejam estudando para carreiras bancárias, carreiras de tribunais, carreiras fiscais, carreiras administrativas, que sejam, este conteúdo cai com uma recorrência menor. Porém, se você estiver estudando para concursos municipais ou concursos da área de educação, as chances de cair é um pouco menor. Aliás, é um pouco maior. Ai, Dani, poxa, mas eu estou estudando para a Receita Federal do Brasil, ou para o TSE do Rio de Janeiro, ou para o MPU, que seja. Eu estou estudando para um concurso que não é municipal. Este assunto não serve para mim, eu estudei à toa, perdi tempo? Óbvio que não, né, gente? Nós não sabemos o dia de amanhã. Hoje o seu foco é este, MPU, TSE, que seja. Mas suponhamos que amanhã você resolva, por qualquer que seja o motivo, mudar o foco ou aproveitar uma oportunidade, fazer um concurso escada. E neste concurso escada, cair fonemas, você já tem pelo menos uma leve lembrança do conteúdo e na hora de revisar este conteúdo ficará mais fácil. Além de você já ter um curso que possui este conteúdo, que não é uma coisa fácil hoje em dia. Muitos professores deixam este assunto de lado. Aqui, a nossa proposta é do zero ao topo. E não faz sentido eu trazer essa proposta para vocês se nem eu vou respeitá-la, se nem eu vou fazer vocês sair do zero e ir ao topo. Então, fique tranquilo, porque aqui vamos estudar dos conteúdos mais básicos e simples e tranquilos até aqueles mais complexos, sabe? O bicho-papão da gramática. Mas, com certeza, vamos enfrentar todo e qualquer desafio que enfrentarmos pelo caminho, certo? Vejo você na próxima aula, que será de resolução de questões. Até já!